lembrete, queridos, amanhã as mulheres estarão se reunindo novamente, parte do propósito delas em prol dos lares, às 7 horas, né? 7 horas aqui no santuário, as irmãs estão convidadas. É uma campanha de oração em prol dos lares da igreja, as famílias da igreja, e realmente as famílias estão precisando de oração, não é, irmãos? O inimigo ataca, a igreja ora e Deus dá a vitória. Amém? Também queremos dizer sobre o encontro de casais, que você precisa de se inscrever. Para participar, precisa de se inscrever. E é para pessoas casadas ou noivas. Casais com intenção de casamento, né? Porque o assunto vai ser sobre casamento, relacionamento matrimonial. Pastora Valéria, com quem que as pessoas se inscrevem? Com a irmã Regiane e a irmã Helena. E quanto é a inscrição? $60 por casal. $60 por casal. Inscreva-se com a irmã Helena ou a irmã Regiane o mais rápido possível para nós podermos guardar o seu lugar e fazer os preparativos devidos. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Nós, semana passada, encerramos um estudo de Isaías e foi aquela visão panorâmica do livro. Mas eu quero voltar agora para o capítulo 14 para tratar de um assunto que não tivemos tempo de tratar quando passamos por essa passagem. É que nessa parte da Bíblia, Deus falou através de Isaías uma palavra de correção para Judá e para Israel. E depois ele falou para as nações vizinhas. E no capítulo 14, então, ele está falando com uma dessas nações, a nação da Babilônia. E ele está corrigindo o rei da Babilônia pelo orgulho dele. Mas enquanto ele fala sobre o rei da Babilônia, ele, através do profeta, ele revela algumas coisas para nós que vão além do rei da Babilônia e tem a ver, na realidade, com Satanás, a queda de Satanás. E é sobre isso que eu quero falar. O cristão, por vezes, esquece que temos um inimigo maligno que luta contra Deus e contra nós. Muitas vezes o crente se esquece disso. E a gente age como se as coisas fossem ou culpa do próximo ou culpa de Deus. E esquece que tem um vilão na história aí. E esse vilão, o nome dele é Satanás. Satanás é o vilão da história. Ele é a pessoa por trás dos males do mundo. 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém para devorar. Esse é o trabalho do inimigo. Ele brama como leão, ainda que não é leão, mas ele procura alguém que ele possa destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Jesus é o herói da história, Satanás é o vilão. Vamos lembrar disso. Não precisamos ficar preocupados com o inimigo. No entanto, não devemos ser ignorantes também. Tanto um quanto o outro extremo são perigosos. Não se preocupe com ele, mas também não o ignore. Em Isaías 14, enquanto inicialmente falando sobre o rei da Babilônia, Deus usa o profeta para nos dar um pouco de entendimento sobre o nosso inimigo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos por alguns minutos. Isaías 14, começando no versículo 12 em diante. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Note, você caiu lá do céu. Obviamente não está falando do rei da Babilônia. Aqui está se referindo a alguém além do rei da Babilônia. Esse alguém é referido aqui, é chamado da brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. A frase no hebraico é uma frase interessante. Ela literalmente diz: aquele que carrega a luz como a estrela da manhã, o filho da manhã. Na Bíblia, em latim,
essa frase, esse nome que em hebraico é Elel, que significa uma pessoa que brilha como uma estrela, uma pessoa que carrega o brilho ou carrega a luz. Em latim, essa palavra foi traduzida como Lúcifer. E daí veio esse nome Lúcifer, que diversas traduções pegaram como nome próprio e passou a ser uma referência, um nome próprio para o inimigo. A estrela da manhã, Lúcifer. Você que dominava as nações foi derrubado ao chão. Antigamente você pensava assim, olha o que essa estrela da manhã pensou. Subirei até o céu, me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Esse foi o pensamento desse anjo que a Bíblia se refere como a estrela da manhã. Ele tinha tanto acesso à glória de Deus, ele estava tão próximo do trono de Deus, que num determinado momento o pensamento entrou na mente dele e ele alimentou esse pensamento. Sabe de uma coisa? Eu estou tão pertinho que eu vou tomar o lugar de Deus. Eu já estou do lado do trono, eu já estou tão perto do trono, eu vou assumir o lugar de Deus. Eu me lembro de um episódio na minha vida, quando eu era criança. Não sei se a minha mãe vai lembrar. Eu estava para me batizar, eu tinha 8 ou 9 anos de idade. E o pastor então quis falar comigo depois do culto. Se não me falha a memória, esse é o contexto. Mas eu lembro especificamente que a nossa igreja no Brasil era uma igreja assim bem grande, e aqui no púlpito tinha umas 20 ou 30 cadeiras onde os pastores se sentavam. Então, antes do culto, quando eles chegavam, eles subiam o púlpito e sentavam nessa porção de cadeira, uma atrás da outra. Então ficava cheio dos pastores da igreja. Era uma igreja muito grande, então tinha uns 20 ou 30 pastores. Pastores visitantes também sentavam lá em cima. Mas a cadeira do meio era a cadeira do pastor presidente. Então a cadeira dele era igual às outras, mas um pouquinho maior, um pouquinho mais alta. Era só para ressaltar que era a cadeira específica do pastor presidente. E como criança, eu me lembro que eu sempre sentava lá no banco e olhava aquelas cadeiras, achava aquilo interessante, bonito. E os pastores sentados, tudo de terno e gravata ali, era uma coisa bonita, né? Bem significativa. E nesse dia, porque a gente estava esperando para falar com o pastor, eu me lembro que estava segurando a mão da minha mãe, a gente estava no púlpito, eu não sei se você vai lembrar disso. A gente passou em frente das cadeiras dos pastores, e eu me lembro que eu falei assim, eu virei para minha mãe e falei assim, deixa eu sentar na cadeira do pastor. Porque para mim era o máximo, ia ser tão interessante sentar na cadeira do pastor. E eu me lembro, minha mãe virou assim para mim, meu filho, não pode sentar ali não. Só senta ali a pessoa que é chamada por Deus, a pessoa ungida por Deus. Essa cadeira é a cadeira especial do pastor. E uma coisa aconteceu rápido, a gente seguiu, fez o que tinha que fazer, mas eu nunca me esqueci daquele incidente. Ficou gravado na minha mente. E eu lembrei disso essa semana enquanto me preparava para a mensagem, porque eu acho que é por causa do pecado do homem. A gente tem que ter muito cuidado com a ambição de usurpar algo que não é nosso, que não é para a gente. O pecado de Adão e Eva, queridos, foi usurpar algo que não era para eles. Deus falou para Adão e Eva assim, olha, as frutas de todas as árvores daqui desse jardim são de vocês, inclusive a árvore da vida, que era a árvore mais importante, porque comendo o fruto daquela árvore, eles tinham vida eterna. Era uma vida eterna condicional, mas era uma vida eterna. Come da árvore da vida e qualquer outra árvore que vocês quiserem. Mas essa daqui, essa específica árvore, essa árvore é minha, não toque nela. E qual foi a árvore que eles quiseram tocar? Nessa. Quando você passa você está num corredor, em algum lugar assim, aconteceu comigo essa semana, eu estava passando por um lugar, tinha uma placa dizendo assim, não toque, tinta fresca. Qual é a tua primeira reação? Não é a vontade? A primeira reação, o desejo de tocar? Vamos ver se a tinta está fresca mesmo. Gente, da onde veio isso? Veio do quinto dos infernos. É aquela tendência de fazer o proibido, de usurpar aquilo que não é nosso.
de usurpar aquilo não é nosso. Quando a gente está num parque, tem grama para tudo quanto é lado, mas de repente tem um pedaço da grama que está cercado, uma cerquinha, uma placa dizendo não pise. Aí o que você quer fazer? É ali que você quer ir pisar. Essa rebeldia é sintoma da queda original do ser humano, que foi a tentação de Satanás. Satanás sucumbiu a essa tentação e seduziu Adão e Eva a fazer o mesmo. E agora nós, os filhos de Adão e Eva, a descendência de Adão e Eva, nós herdamos essa tendência de querer usurpar o que não é nosso. E foi o que aconteceu com Satanás aqui. Ele estava pertinho do trono de Deus e falou, já está tão pertinho que eu vou sentar logo nesse trono. Subirei até o céu, me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. As estrelas que são uma referência aos anjos. Reinarei lá longe. Versículo 14, subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Ele quis tomar o lugar de Deus. Resultado, versículo 15 a 21. Mas você foi jogado no mundo dos mortos. A palavra no hebraico é Sheol. Sheol, o mundo dos mortos. O inferno. Você foi jogado no inferno, no abismo mais profundo. O abismo mais profundo. O livro de Apocalipse fala sobre esse abismo. E nós aprendemos aqui que esse abismo tem diferentes níveis. E ele foi lançado ao abismo mais profundo, ao fundo do poço, por causa do pecado dele. Versículo 19. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Versículo 20. Você não foi sepultado como os outros reis. Ele tem um fim único e diferente por causa da rebeldia, da rebelião dele contra Deus. Há uma passagem paralela a Isaías 14, onde outro profeta também estava falando de um rei, e enquanto ele falava sobre esse rei, o Espírito Santo usou essa profecia para falar mais sobre a queda dessa estrela da manhã. O profeta é Ezequiel e o capítulo é 28. Ezequiel 28. Enquanto Ezequiel falava sobre o rei de Tiro, Deus o usou para falar algumas coisas importantes sobre a queda da estrela da manhã. Ezequiel 28, 11. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse, homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Aí aqui começa a profecia. Você era um exemplo de perfeição. Você era um exemplo de perfeição. Esse anjo que Deus criou, uma das descrições dele é exemplo de perfeição. Ezequiel 28, 12. Como você era sábio e simpático. Sábio e simpático. Exemplo de perfeição, sábio e bonito. A aparência dele era atraente. Versículo 13. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Esse versículo nos dá a entender que as vestes da estrela da manhã desse anjo eram pedras preciosas. Aí a Bíblia dá uma lista de pedras, das pedras. Duas coisas importantes sobre essas pedras. Número 1, elas nos lembram do sacerdote. Quando você lê o livro de Êxodo e Levítico, você lembra que o sacerdote vestia também uma couraça no seu peito, um éfode, e esse emblema, esse escudo, tinha 12 pedras, como essas pedras aí. Segunda coisa importante é que essas pedras, cada uma delas tem uma cor diferente. Então você pode imaginar a luz da glória de Deus brilhando através de Lúcifer, através desse anjo. E à medida que a glória de Deus refletia nessas pedras, diferentes cores emanavam do seu corpo. Então ele brilhava como um arco-íris, cores bonitas, ele parecia um diamante de diversas cores. Ele era de fato exemplo de perfeição e de beleza.
Ele também, Deus pôs um depósito de sabedoria nele. Note que por causa dessas pedras, nós entendemos que ele tinha um ministério sacerdotal, ministério de sacerdote. Ele cumpria a função sacerdotal no céu, de alguma maneira. Então, ele ia diante de Deus com sabedoria e brilhando, ele adorava a Deus, ele intercedia, ele glorificava, ele louvava a Deus. A próxima frase diz assim: você tinha joias de ouro, ainda falando da sua aparência, da sua beleza. E tem duas palavras no hebraico aqui que os tradutores não sabem exatamente o que fazer com elas. Então, por exemplo, algumas traduções omitem essas palavras. Mas na João Ferreira de Almeida corrigida, usa a tradução tambores e pífaros. Tambores e pífaros. Tambores. A palavra representa instrumentos de percussão. Pífares significa instrumentos de sopro. E a Bíblia fala então que ele tinha instrumentos de sopro e instrumentos de percussão que o acompanhavam. Algumas pessoas entendem que esses instrumentos faziam parte do próprio corpo desse anjo. Nós não sabemos se é exatamente isso, mas se esse é o caso, enquanto ele falava e respirava, a sua voz saía como música, saía com som de música, possivelmente. Ou ele simplesmente era um músico especialmente dotado por Deus para tocar esses instrumentos e assim cultuar a Deus. Então, queridos, esse era um anjo atraente, esse era um anjo resplandecente, esse era um anjo sábio, esse era um anjo intercessor e esse era um anjo adorador. Estas eram as suas funções. Note que a Bíblia diz assim: você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. E é importante a gente entender que esse anjo foi criado por Deus. Deus, criador, esse anjo, criatura. Ele está abaixo de Deus. E eu quero deixar isso bem claro, porque tem pessoas que pensam que Deus está de um lado e o diabo está de outro, é uma luta entre iguais. É quase que Deus estava fazendo queda de braço com Satanás. E não é isso de maneira nenhuma. Né? Deus está numa categoria só dele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só Deus tem os atributos divinos, existem 4 atributos divinos: onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. E Deus é eterno, Ele não tem princípio e nem fim. Essas 4 qualidades são únicas e exclusivas de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém compartilha nisso. E esse versículo deixa bem claro: Satanás é um ser criado, ele é inferior a Deus. Muito bem, ele era então esse anjo bonito, atraente, glorioso, brilhante, que adorava a Deus e chegava bem perto do trono de Deus. E numa dessas vezes que ele se aproximou do trono de Deus, ele achou que ele tinha o direito de sentar no trono. Você era um exemplo de perfeição, diz a palavra de Deus. Versículo 14. Eu fiz de você um anjo protetor. Essa é uma frase interessante. Com as asas abertas, você vivia no Monte Santo. Essa palavra anjo é a tradução no hebraico da palavra querubim. Querubim, que é um grupo específico de anjos. A Bíblia fala sobre anjos, serafins, querubins e arcanjos, 4 tipos diferentes de anjos. E o querubim, os serafins têm 6 asas, os querubins têm 2. E os querubins, quando Deus deu a Moisés o retrato da arca que era para ele construir, no topo da arca tinha 2 querubins de ouro, os irmãos lembram? Esses 2 querubins de ouro justamente tinham as suas asas abertas sobre a arca do concerto, e entre essas asas a glória de Deus brilhava. Quando Deus queria falar, a glória de Deus se manifestava ali entre os querubins, e a glória de Deus brilhava, e a voz dele era ouvida dali, entre as asas dos querubins. Então, o retrato que nós temos nas Escrituras é que os querubins são
Anjos protetores, eles guardam a glória de Deus. Com as suas asas, eles cobrem a glória de Deus. Obviamente, Deus não precisa proteção de ninguém, mas é um retrato simbólico de que a glória de Deus precisa de ser reverenciada. E então os anjos, os querubins, eles cercam a glória de Deus para que a glória de Deus seja sempre reverenciada. E ele então era um desses anjos encarregados de proteger a pureza, a santidade da glória de Deus. Eu fiz você um querubim protetor com as asas abertas. Você vivia no Monte Santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. O livro de Apocalipse, capítulo 5 e 6, capítulo 5 fala sobre o trono de Deus, 4 e 5. E a Bíblia diz que do trono de Deus emana uma luz brilhante, um arco-íris. É um trono glorioso. Nós entendemos aqui que essa luz brilha, é a glória de Deus brilhando através dessas pedras. Pedras preciosas que cercam o trono de Deus. Imagina a beleza desse lugar, queridos. Esse é o centro do universo. Imagine a santidade desse lugar. E entenda que a esse anjo foi dado o privilégio de acesso a esse lugar santíssimo. Ele caminhava sobre essas pedras que brilham na presença de Deus. Ele próprio carregava essas pedras sobre o seu peito. E a glória de Deus brilhava através dele. O arco-íris da glória de Deus, a beleza de Deus fluía através dele. Ele era um anjo lindo, sábio, poderoso. Caminhava ao lado de Deus. Versículo 15. A sua conduta foi perfeita. Desde o dia em que você foi criado, mais uma vez, ênfase na criação. Ele é um ser criado, um ser finito. Até que você começou a fazer o mal. Até que você começou a fazer o mal. Já vimos em Isaías 14. Num determinado ponto, ele permitiu que no seu coração entrasse o pensamento de tomar o lugar de Deus. Sentar no trono de Deus. Versículo 16, você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. Olha só para essa frase, queridos. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. A beleza dele subiu a cabeça. O privilégio que Deus deu a ele subiu a cabeça dele. Como a gente diz no português corriqueiro, ele começou a se achar. E a sua fama o fez perder o juízo. Vamos parar aqui um minutinho? Porque essa semana eu fiz uma pesquisa, um experimento. Enquanto eu estava no escritório trabalhando, eu fui no YouTube e abri vídeos de concertos de louvor. Eu já não vou a um concerto de louvor há muito tempo, por diversas razões. A principal é por falta de tempo. A principal, mas não a única. Uma das razões que eu fui perdendo interesse em concerto de louvor é porque se tornou concerto e deixou de ser louvor. Eu gosto muito de louvor. Concerto nem tanto. Eu então falei, bom, eu vou fazer uma pesquisa, deixa eu ver como é que estão indo os concertos da igreja. Então eu abri no YouTube e abri diversos concertos e assisti. Brasil, América. Fui abençoado, fui encorajado, fui renovado em alguns. Em outros não. Aliás, alguns eu tive que desligar. Porque de louvor tinha pouco. Em alguns concertos o que eu vi foi orgulho por causa da beleza. Em alguns concertos o que eu vi foi a sua fama o fez perder o juízo. Eu vi gente perdendo o juízo por causa da fama.
adoradores, ou supostos adoradores, perdendo o seu próprio juízo por causa da beleza deles. E de fato era belo. Cantavam bem, música bonita, instrumental, tudo bonito. E essa beleza subiu a cabeça. E eles perderam o juízo. E eu sei que eles perderam o juízo pelas coisas que eles fizeram. Algumas vezes que eu vi o que fizeram, os gestos, as palavras, as atitudes. Mas não só eles, a audiência também. Os crentes muitas vezes perderam o juízo por causa da beleza. Naquele momento de beleza do louvor e adoração e música, a pessoa perde. E daqui a pouquinho, em vez de adorar a Deus, está adorando o músico, está adorando o cantor. O cantor faz alguma coisa, todo mundo desmaiando, batendo palma. Não, você sente que não é para Jesus, é para o cantor, é para o músico, é para a música. Temos que ter muito cuidado, queridos, que foi por isso que Lúcifer se tornou Satanás, que o anjo de luz se tornou um anjo caído. Por isso que esse hino que nós iniciamos o culto com ele é tão importante, eu quis tocar ele de novo hoje. Senhor, perdoa pelo que eu tenho feito do louvor. O louvor se torna uma coisa deturpada, se torna uma coisa que não era para ser. Uma adoração a homem, um show, um espetáculo. E a beleza sobe a cabeça. E a gente perde o juízo. A igreja perde o juízo. Então eu o joguei no chão. Então eu o joguei no chão. Quando isso acontece, Deus derruba. Deus lança por terra, a fim de servir de aviso para outros reis. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, queridos. Que sejamos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que a nossa atenção esteja sempre voltada para Deus. Que o nosso louvor seja sempre dirigido a Ele. Que o nosso aplauso, que a nossa admiração, que a salva de palmas seja sempre, sempre dedicada a Deus e mais ninguém. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum ensinador, nenhum líder, nenhum cantor, nenhum músico, nenhum adorador merece a nossa adoração. A adoração é só a Deus, só a Deus. E devemos nos lembrar disso, nos lembrar disso. Não vamos deixar, queridos, a cultura do inferno, a cultura do inimigo, que é a cultura que domina o mundo. Não vamos deixar que essa cultura entre na igreja. Não vamos deixar que ela contamine a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos lembrar que louvor é para Deus. Amém, irmãos? Amém. Quando Lúcifer caiu, ele não caiu sozinho. Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Isaías 14, Ezequiel 28 e agora Apocalipse 12. Completo o retrato. João está tendo uma visão e ele diz, e apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho. Para aí um minutinho, dragão vermelho? Espera aí. Não era um anjo de luz? Era um anjo de luz enquanto ele estava servindo a Deus. Lembra que em Ezequiel a Bíblia diz que esse anjo seria jogado para fora do céu? Na sua queda, ele vai de anjo de luz para dragão. Dragão resplandecente, dragão vermelho. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. E com a cauda dele, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Duas coisas interessantes aqui. Já vimos que as estrelas em Ezequiel e em Isaías representam os anjos. A Bíblia diz que quando ele caiu do céu, ele levou consigo 1/3 das estrelas. Ou seja, 1/3 dos anjos se rebelaram com Satanás e caíram com ele. Tem um ditado que diz a miséria adora a companhia. E aqui nós vemos que a miséria de Satanás levou com ele 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos.
É bom dizer de passagem que o inferno foi preparado para esses anjos caídos. Os anjos que acompanharam a Satanás. O ser humano que vai para o inferno vai de gaiato. O inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para esses anjos caídos. Mas assim como Satanás arrastou 1/3 dos anjos, esses anjos caídos, que nós chamamos comumente de demônios, os demônios agora estão querendo arrastar a raça humana com eles. E assim como Satanás arrastou 1/3 dos anjos, esses demônios tentam arrastar também o ser humano. Apocalipse 12, versículo 9 agora, versículo 9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra ou serpente, chamada Diabo ou Satanás. Aqui a Bíblia diz, fala sobre os títulos do inimigo na Bíblia. Ele é o dragão, ele é a cobra ou serpente, ele é diabo, diabo é o nome dele em grego, Satanás é o nome dele em hebraico. A palavra Satan significa inimigo ou uma pessoa que opõe a outro. Então, o nome dele é Satanás, diabo, ele é a cobra, ele é o dragão. Mas o que é triste para nós é notar a última parte desse versículo. Ele foi jogado aonde? 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 Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. É por isso que a Bíblia se refere ao inimigo como o príncipe deste século, porque ele foi lançado temporariamente sobre a terra. Em Jó capítulo 1 e 2, lembra que a Bíblia diz que Jesus teve uma audiência com os anjos tiveram uma audiência com Deus, e à medida que eles compareceram diante de Deus, Satanás se engraçou também e apareceu lá também. E Deus perguntou para ele: Satanás, de onde você vem? E lembra que a resposta dele? Eu estive passeando aí pela terra. É o que ele faz, ele passeia pela terra, e Pedro já nos disse o que ele está fazendo enquanto ele está passeando. Não é turismo, não. Ele está procurando alguém que ele possa tragar. Ele está procurando alguém que esteja despercebido, alguém que não esteja vigiando, para tentar derrubar essa pessoa. Queridos, esse é o ministério do inimigo. É isso que ele faz. Ele veio matar, roubar e destruir, e ele conta com 1/3 dos anjos caídos, que nós agora chamamos de demônios. E eles então, apesar de invisíveis, são reais. E eles trabalham para a destruição da raça humana. Porque eles sabem que os dias deles estão contados. E o final deles, já vimos em Isaías 14, o final dele é o abismo, ele vai ser lançado no abismo. Mas ele quer levar o maior número de pessoas que ele puder com ele para o abismo. E aí vem um importante assunto que eu quero mencionar rapidamente nessa manhã, que é o seguinte, queridos. Como é que a gente combate esses seres? Como é que a gente luta com esse dragão? Como é que a gente opõe a esses demônios? O que a gente pode fazer contra eles? A Bíblia diz, Efésios 6, versículo 12, diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Não estamos lutando contra seres humanos. Diga isso comigo. Não estamos lutando contra seres humanos. Por que eu repito isso? Porque, queridos, no calor da guerra, no calor da batalha, às vezes a gente esquece que a nossa briga não é contra seres humanos. E a gente começa a ficar com raiva de seres humanos. E a Bíblia diz que ele não deve odiar ser humano. Muito pelo contrário, ele deve amar o próximo. Amar até os nossos inimigos. E esse versículo explica por quê. Amamos as pessoas e lutamos contra o que vamos ver agora, essas entidades espirituais. Não estamos lutando contra seres humanos. Diga para o seu vizinho aí agora, você não é o meu inimigo. É bom a gente se conscientizar disso. Pastor, isso aí não é novidade nenhuma. É verdade, não é novidade nenhuma. Mas às vezes a gente esquece. Queridos, os homossexuais não são os nossos inimigos. Esse versículo diz, nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Os comunistas não são os nossos inimigos. Os ateus não são os nossos inimigos. No calor da briga, a gente às vezes esquece isso e começa a pensar neles como se eles fossem nossos. Não são.
E veja bem, você não consegue servir nem ministrar a uma pessoa que você considera sua inimiga. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu oro sobre isso. Eu confesso aos irmãos, há 2 semanas atrás, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos fez uma decisão errada, a meu ver errada, eu acho que constitucionalmente errada também, mas isso é assunto por outro dia, a gente, e biblicamente errado, biblicamente totalmente errado. Então, quando a nossa reação inicial é falar, poxa, mas isso não está certo. E essa reação é correta, mas daí você pode dar o próximo passo e fazer dessas pessoas suas inimigas quando não são. Eu confesso, irmãos, quando eu vi aquele retrato daquela pessoa crucificada crucificada não, porque não se crucificou, Jesus foi crucificado, mas fingindo crucificada naquela passeata lá no Brasil, a minha primeira reação foi nojo, querer vomitar. A segunda reação foi raiva. A primeira foi nojo, a segunda foi raiva. Mas aí a Bíblia diz, irei-vos, mas não pecais. Porque na hora da raiva, aí você presume que aquela pessoa é sua inimiga quando não é. A Bíblia diz, não estamos lutando contra seres humanos. O ser humano não é nosso inimigo. Ainda que ele discorde de nós, ele não é nosso inimigo. Mas não pense você que você não tem inimigo não, porque tem. E a Bíblia diz quem eles são. Nós lutamos contra forças espirituais do mal. Queridos, o meu e o seu inimigo são as forças espirituais do mal. Essa palavra força significa exércitos. Os exércitos espirituais do mal. E esse versículo até nos explica um pouquinho sobre o arranjo desse exército, a sua hierarquia, que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Esse mundo de escuridão. Existem governos, autoridades e poderes que agem em diferentes lugares. Nós lemos no livro de Daniel, vamos falar sobre Daniel em alguns meses. E a Bíblia diz que Daniel orava e o anjo veio responder a oração de Daniel e ele falou, olha, eu só não cheguei aqui antes porque eu fui atrapalhado por um governo, o príncipe da Pérsia. Pérsia é um país, é uma região, é uma localidade, e essa localidade tinha um príncipe, tinha uma autoridade espiritual ali, e quando o anjo passou por ali, ele teve que lutar contra esse príncipe. Eu noto que diferentes lugares têm diferentes... Vou tentar explicar de uma maneira diferente. Diferentes países e diferentes cidades parecem ter diferentes tendências espirituais. Irmãos, já notaram isso? Então, por exemplo, Las Vegas tem uma tendência. Rio de Janeiro tem outra tendência. Goiânia tem outra tendência. São Francisco tem outra tendência. São Paulo tem outra tendência. Por que será isso? Eu imagino que em diferentes lugares, diferentes principados e potestades se estabelecem. E esses principados e potestades, esses governos espirituais, influenciam a cultura daquele lugar, daquela cidade, daquele estado ou daquela nação numa certa direção. E esse versículo diz que nós temos que estar cientes desses principados e potestades, desses governos, autoridades e poderes. E entendemos que nós estamos lutando contra eles. Hoje de manhã, antes do culto mesmo, alguém sugeriu, porque aparentemente um grupo de igrejas no Brasil fizeram isso, e essa irmã sugeriu para mim, pastor, de repente a gente devia fazer isso aqui também. Um grupo de igrejas, aparentemente em Goiás, se não me engano, se eu entendi direito, se reuniram para orar contra um espírito maligno de suicídio que estava agindo num determinado lugar. E depois que a igreja orou, os suicídios nesse lugar pararam. Isso indica que na certa tinha um principado, uma potestade, um governo, um espírito de suicídio atuando naquela região. A igreja entendeu isso e tomou o seu lugar e intercedeu e lutou não contra o ser humano, mas contra o espírito que estava agindo, instigando as pessoas a fazer o que fizeram, o que estavam fazendo. E quando a igreja fez isso, esse principado, o poder, a autoridade desse principado foi quebrada.
E assim é que a igreja faz, queridos. A igreja luta contra principados e potestades. Nós precisamos de entender isso e orar contra espírito de lascívia, espírito de morte, espírito de depressão, espírito de inveja, espírito de confusão, espírito de adultério, espírito de falsidade, espírito de pobreza, espírito de enfermidade. São governos que se estabelecem tentando atormentar os seres humanos. E a Bíblia diz que nós temos armas para isso. Efésios 6,12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Efésios 6,13, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Pegue a armadura, se vista de toda a armadura de Deus, para que você possa combater o inimigo, queridos. Tem crente que sai para a batalha de pijama. E se você brigar contra o inimigo de pijama, você vai se machucar. Deus te deu uma armadura para você se revestir e poder resistir. A Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Põe a armadura, porque com a armadura você terá proteção. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, note que diz, assim, quando chegar. Não diz se chegar. Vai chegar. Mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com as forças do mal. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Quando nos revestimos da armadura de Deus, podemos firmar o nosso pé no chão e falar, daqui eu não saio, daqui o inimigo não me tira. Deus me plantou aqui, aqui eu fico. Amém. E o inimigo, queridos, ele não pode resistir um crente resolvido e revestido, que toma essa postura. Efésios 6,18. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. A oração é parte da nossa armadura. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Versículo 18. Orando a Deus, pedindo ajuda, orem sempre, orem sempre. Olha a ênfase na oração. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. O crente que ora vence. Note também que nós não só temos a armadura de Deus, mas temos armas. Armaduras e armas. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são carnais. Por que não é carnal? Porque nós lutamos contra a carne e o sangue, lembra? Não são carnais, não são do mundo, mas são armas poderosas em Deus. Que Deus ajude cada crente aqui presente a entender que eu e você temos armas poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus. Você tem armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. Você e eu temos bombas nucleares espirituais. E nós podemos destruir as fortalezas do inimigo. Assim, queridos, encerramos com o último versículo. 1 João 4,4, que diz assim, meus filhinhos, olha o carinho do apóstolo. Meus filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Se você aceitou Jesus, você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Vocês são de Deus e vocês já derrotaram os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Vamos nos pôr de pé, queridos, e vamos tomar posse da nossa vitória. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra.
que nos ajuda a enxergar coisas invisíveis ao olho humano e a entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O meu próximo não é o meu inimigo. O meu inimigo é o anjo caído, que ousou revoltar-se contra Deus e busca instigar revolta contra Deus até hoje. Mas ao contrário dele, e seguindo a palavra de Deus, nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, na certeza de que ele tem que fugir de nós. Jeová, nós te reconhecemos como Deus, como Senhor, Criador dos céus e da terra. Te reconhecemos como Deus bom e amoroso, como Pai e Salvador. E nos prostramos diante de Ti, te entregando nossa vida e todo o nosso ser. É um prazer, é uma glória, é uma alegria, é uma honra te glorificar, Pai. Nós te entronizamos em nosso louvor e a nossa adoração, e nós reconhecemos que só Jesus é Senhor, só Jeová é Deus. E nos pomos no nosso lugar de criatura, de adoradores em espírito e em verdade. Nos revestimos da armadura de Deus e rejeitamos as mentiras do diabo, o egoísmo, o orgulho, o interesse próprio. Renunciamos e rejeitamos isso. Não faz parte da nossa vida, do nosso reino, nem da nossa cultura. Abraçamos o amor, o serviço ao próximo, a adoração a Deus e resistimos ao diabo. Obrigado pela vitória que já é nossa, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Que saímos daqui caminhando nessa alegria e nessa vitória. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jeová, para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. A Ele glória, honra e louvor. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Tenham um excelente domingo. Jesus te ama e nós também. Glória a Deus.